Olá, começa aqui o Polícia em Ação e no programa de hoje, dicas para a segurança para você que vai viajar, aproveitar o feriado ou as festas aí que se aproximam. Quem conversa comigo hoje é o Tenente Daniel, da Polícia Militar daqui de Minas Gerais. Tenente Daniel, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Obrigado a todos. Tenente, para a gente começar esse bate-papo, qual que é a principal dica aí que a Polícia Militar dá com relação aos domicílios? Quem está nos assistindo agora, que está preparando uma viagem para um feriado ou um final de semana aí prolongado, o que é o principal que a gente deve fazer em casa? Em casa, o importante é atentar para os aspectos de segurança que podem atrair infratores, né, ou despertar a atenção de infratores para possível atuação criminosa na residência, aproveitando da ausência dos moradores. O importante é verificar alarmes, se tiver condição de colocar alarmes, né, testar os alarmes antes, verificar se estão em condições. Questão de cercas elétricas, animais também, cachorros, animais domésticos ajudam bastante. E contactar um vizinho, né, um vizinho que a gente tem de confiança ali, falar para ele, olha, vou viajar, tudo, se tiver alguma coisa me avisa, alguma movimentação normal. Deixar o vizinho informado de que naquele momento ali não estará ninguém. Então, se tiver movimentação na residência, é importante que o vizinho acione ou acione a polícia, porque fatalmente não vai ser o morador da residência. Que aí já fica todo mundo sabendo, né? Que ali, né, aquele vizinho que é da confiança, que você conhece, que pode confiar, né? É importante deixar claro também que não é interessante que seja avisado aí para qualquer pessoa que mora perto da sua casa que você vai estar ausente, né? Exatamente. Até porque, né, Tenente, se você não conhece a pessoa, não é da sua extrema confiança, de repente essa própria pessoa pode ser um informante aí para um futuro infrator, né? Exatamente. A principal dica, né, nesse aspecto aí é o vizinho de confiança. A gente ter aquele relacionamento, aquela proximidade maior e passar justamente para ele essa situação, para que ele fique atento para a gente, caso ele também não for viajar. Por exemplo, algumas pessoas gostam de, quando vão sair de casa, deixar uma lâmpada acesa, né? É interessante ou não é? A lâmpada, ela é um problema por quê? Porque se ela ficar ligada há muito tempo, aquele infrator que passar ali por uma vez, duas, três ou três noites seguidas, ele vai perceber que a mesma lâmpada está acesa, de que não houve alteração na residência e vai descobrir fatalmente que não tem ninguém. Então a lâmpada, ela não é o mais interessante, ela não é interessante nesse aspecto. Né? Talvez em algumas horas, alguns momentos, pode ser que ela venha a se tornar interessante, por 1 hora, 2 horas e tal. Além disso, ela passa, além desse tempo, né, ela passa a não ser interessante, porque ela denuncia que não houve alteração no ambiente, que foi deixada a lâmpada justamente para parecer que tem alguém. As correspondências, um problema muito grande que às vezes as pessoas têm, né, que se ausentam do lar e as correspondências começam a chegar ali e acumular, e aí é um indício de que não tem ninguém naquela casa, né, Tenente Daniel? Com certeza. Uma das observações, né, o infrator ele chega diante da residência e observa sujeira, às vezes pó acumulado, dependendo do tempo que vai viajar, as correspondências chegando. É por isso que é importante falar para o vizinho recolher as correspondências. Caso chegar, né, não deixar acumular na caixa de correspondência ou às vezes jogada lá dentro. Se o vizinho for de extrema confiança, dá até para deixar a chave da frente ali em condições para que ele faça esse recolhimento. Tenente Daniel, e com relação, por exemplo, às empresas, né? A pessoa tem uma empresa, um comércio, e aí num feriado prolongado, um final de semana estendido, o que é o ideal de ser feito para evitar a ação dos criminosos? Bom, o ideal é justamente a gente desenvolve essa questão da rede de comerciantes protegidos, aqueles que vão viajar anuncia na rede ou para aqueles comerciantes mais confiáveis, e forma-se, então, essa vigilância mútua, em que um possa colaborar com a vigilância do outro, aquele que não for viajar, né? Mas se realmente bastante gente vai viajar, tudo, revisar os aspectos de segurança, deixar as portas bem fechadas, e se tiver uma empresa de monitoramento também, ajuda muito nesse aspecto, porque assim que tiver algum acionamento de alarme, alguma presença não desejada ali, vai ser acionada imediatamente, a Polícia Militar consegue fazer a atuação rápida. Perfeito, Tenente Daniel, a gente vai fazer um intervalo rapidinho e daqui a pouco, no segundo bloco, a gente volta com mais dicas da Polícia Militar de Minas Gerais para a sua segurança. Meu nome é Vitória, tenho 14 anos e estudo na Escola Estadual Vinícius Meyer. Ingressei na Escola do Legislativo por meio do projeto da Câmara Mirim em 2015. Além de poder ter contato com alunos de todas as outras escolas do meu município,
Aprendi a importância de ser uma cidadã e participar da política. Aprendi a ser mais crítica e entender os pensamentos contrários ao meu, que é fundamental para a nossa democracia. Em 2019, estou de volta para as atividades que estão fazendo a diferença na minha vida. E fazendo a diferença na minha vida, faço a diferença na sociedade. Venha você também conhecer os projetos da Escola do Legislativo de Pouso Alegre. A agenda de atividades está no portal da Câmara de Pouso Alegre, www.cmpa.mg.gov.br ou ligue 3449-6508. Espero por você aqui. A Câmara de Pouso Alegre facilita a sua vida. O CAC tem novos serviços. Conheça e aproveite. Cartão Nacional e Municipal do SUS. Nota Fiscal Eletrônica para Produtor Rural. Cartão do Produtor Rural. Impressão de Declaração Eletrônica de Acidente de Trânsito, Boletim de Acidente de Trânsito, danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre e consulta de multas veiculares. O CAC oferece ainda a emissão do CPF, além dos serviços já tradicionais, balcão de empregos, agendamento para carteira de trabalho, agendamento para carteira de identidade e confecção de currículo. O CAC funciona na Câmara Municipal de Pouso Alegre de segunda a quinta-feira, do meio-dia às 6 da tarde e na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. Mais informações, ligue no 3429-6512. Câmara Municipal de Pouso Alegre. Novos serviços para melhorar a sua vida. Quanto mais esmolas você dá, mais miséria você financia. Dê uma nova chance. Não dê esmolas. Encaminhe o pedinte aos órgãos de proteção social 35 3423 4214 ou, em caso de crianças e adolescentes, para o Conselho Tutelar. Dar esmola não ajuda ninguém. Conheça os vereadores da legislatura 2017-2020. Presidente da Câmara, vereador Oliveira Altair, do MDB. Vice-presidente, vereador Wilson Tadeu Lopes, do PV. Primeiro secretário, vereador Bruno Dias, do PR. Segundo vice-presidente, vereador Arlindo da Mota Paz, do PSDB. Segundo secretário, vereador Odair Quincote, do Cidadania. Os vereadores: Adriano da Farmácia, do PR. André Prado, do PV. Campanha do PROS, Dionísio Pereira, do PR, Dito Barbosa, do PSDB, Dr. Edson, do PSDB, Leandro Moraes, do Cidadania, Professora Marileia Franco, do PSDB, Rafael Abolafio, do PV, Rodrigo Modesto, do PTB. Esses são os vereadores da legislatura 2017-2020 da Câmara Municipal de Pouso Alegre. Estamos de volta com a Polícia em Ação e hoje as dicas da PM estão relacionadas às viagens, os feriados prolongados, o que todos nós podemos fazer para tentar aumentar aí a nossa segurança nesses dias de folga para aproveitar bem o feriado, as férias e as festas. Hoje eu converso com o Tenente Daniel. Tenente Daniel, agora no segundo bloco acho que é bacana a gente conversar um pouco sobre o destino. Uma vez que eu viajei e já estou em outra cidade, o que eu devo observar para evitar
evitar, né, perder o meu feriado, perder as férias? Bom, o importante é pesquisar bastante antes da viagem, conhecer o lugar através da internet, que hoje essa evolução tecnológica nos permite, e saber o histórico daquele lugar, pontos mais críticos, né, aonde não se deve ficar frequentando, contatos, hotéis, questão de segurança específica para que não haja dissabores nesse período, né, nessa viagem. Às vezes a gente planeja algo para ser feliz e acaba sendo um momento de desgaste, de tristeza, tudo, né? Nas viagens, né, principalmente, todo mundo quer tirar fotos, né? E as selfies hoje em dia são o principal. Nesse momento aí que a pessoa está intertida ali com o celular, às vezes alguém aproveita para tirar o celular da mão, né, e sair correndo. Exatamente. O que a PM alerta para evitar esse furto que é tão comum e que a gente fala, mas infelizmente continua acontecendo? Tem que observar, né? O celular, ele tem se tornado uma moeda de troca, uma espécie de valor monetário, né? Então, nesse aspecto, a pessoa tem que observar o entorno, o redor ali, para não deixar que a segurança seja submetida a uma situação de vulnerabilidade. Nesse ponto específico, antes de tirar uma selfie, a pessoa deve observar o ambiente, contatar mais pessoas, não deixar o celular na mão de terceiros, não pedir para terceiros, né, pessoas que são desconhecidas ali tirar foto, que pode ser que essa pessoa vai pegar o celular e vai correr. E, no mais, dependendo do local também, né? Não é em qualquer local que a gente pode ficar tirando foto. Parece que não, mas é um aspecto de segurança e que tem afetado bastante a população. Infelizmente, a gente vê casos aí até de atropelamentos, né? De pessoas que às vezes estão mexendo no celular ou mesmo fazendo uma foto, atravessando a rua, sem prestar atenção e que acabam sendo atropelados, né? Sim, constantemente nós percebemos, até pela internet, as imagens, né? Nós percebemos acidentes de trânsito, acidentes de altura, pessoas que caem de lugares extremamente altos para tirar aquela foto tão desejada, tudo. E deve pensar também que, às vezes, é melhor eu primar pela minha segurança de minha família do que tirar uma foto que pode até, né, me trazer algum problema, algum transtorno. Com certeza. Tenente Daniel, e com relação à Polícia Militar, como que a PM tem atuado aí na prevenção dessas questões da segurança? Nesse período de férias, sobretudo aqui na nossa região, né, a Polícia Militar ela tem reforçado o aspecto de segurança nas residências, ao entorno, observando aquela movimentação, lugares que deixam de ser movimentados, lugares em que os vizinhos nas redes de proteção nossa nos informam, porque às vezes o vizinho tem receio de informar para outro, informar na rede, mas nos informa aos administradores. Então a gente passa a ter uma atenção maior, sabendo que ali é um ponto de vulnerabilidade. Dá-se então aquela atenção que é necessitada. E, Tenente Daniel, para a gente finalizar a nossa entrevista, acho que seria importante a gente reforçar com você que está nos acompanhando agora pela TV Câmara de Pouso Alegre, quais são os contatos da PM, né? Porque, às vezes, eu estou ali na minha casa ou num trajeto e você vê uma situação estranha, uma situação diferente. O que o cidadão comum pode fazer para tentar ajudar a Polícia Militar a desenvolver o seu trabalho? O importante para nós é o tempo em que essa pessoa vai ligar. Quanto mais rápido, quanto mais no flagrante dos atos ali a pessoa ligar, melhor é a ação da Polícia Militar, que consegue chegar a tempo e fazer a possível prisão. Ligar sempre 190, em caso de emergência, sempre ligue 190, nesse tipo de emergência de segurança pública, né? Ou, se for alguma suspeição, alguma questão, pode até passar via informação através das redes de proteção que a gente possui. E quais são essas redes hoje? Olha, hoje no município nós temos mais de 10 redes espalhadas, redes de comerciantes, redes de moradores. Então, a dica importante é procure o comandante do setor, da área em que você mora, ou que o seu comércio está situado, faça um contato, através de contato com os policiais, eles vão indicar o comandante do setor e ele faz todo aquele trabalho de conscientização, mostra a importância da rede e faz a inclusão na rede. Perfeitamente. Tenente Daniel, nós agradecemos muito a sua presença aqui conosco e agradecemos especialmente a você, telespectador da TV Câmara, que está aí ligadinho nas dicas de segurança da PM. Esse foi o Polícia em Ação e a gente volta num próximo programa com mais dicas para você.